Boa noite, pessoal. Como vão? Tudo certo com vocês? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo certo. Hoje estamos em minoria. Esse friozinho, né, pessoal? Deve estar tudo, Isso que eu ia falar, acho que é o frio. tudo no casulo. É Bem que a, Jo- verdade. a José Mas é a que vem, ela... qualidade continua boa, hein? A qualidade continua bem. É Ah, é. mesmo. Exato. Qualidade é a mesma. Somos poucos, mas... É. Bom, vamos retomar nossos estudos, então? Vamos. Vamos lá. Semana passada a gente parou no capítulo Bons hábitos para a prática, né? A gente conversou bastante sobre alimentação correta, sobre jejum e sobre a questão dos vícios, né? E a gente parou aqui na parte que fala do horário ideal, né, para a nossa prática. Bom, o que começa assim, ó, na página 195, tá? Se você quer saber mais quais são os melhores momentos para praticar a meditação, eu diria que são aqueles que você tem para se recolher das influências dos outros e do mundo. Esses bons momentos acontecem entre o crepúsculo e a alvorada, ou também entre o crepúsculo e a alvorada de nossa consciência, ou seja, no momento em que acordamos e antes de dormirmos. Aí ele continua assim: eu sempre recomendo aos alunos que façam essas duas práticas, mesmo que elas sejam mais curtas no início. Meditar ao acordar é preparar-se com energias novas, com mente limpa, clara, lúcida e bem direcionada para enfrentar todas as adversidades e contratempos do dia que temos pela frente. É dar conta da eterna novidade desse dia e ter capacidade de apreciá-lo, independente dos eventos que se sucedam, bons ou maus. Meditar antes de dormir tem uma finalidade completamente oposta na medida em que recolhemos nossa consciência em um estado de introspecção e serenidade que consiga processar e diluir todo o estresse acumulado para que a nossa noite de sono seja aproveitada da melhor forma possível. Dessa forma, não levamos traumas para o travesseiro e nem iniciamos processos de ruminação dos pensamentos, problemas e situações vividas, né? Aí finalizando, né? Eu vou ler todos os parágrafos aqui que eu coloquei, depois a gente comenta rapidinho. Ele coloca assim: os textos tradicionais dirão que os outros bons horários para meditar são o crepúsculo, quando o sol se põe, a alvorada, quando o sol se nasce, ao meio-dia e à meia-noite. Mas é claro que essas são instruções pragmáticas que têm mais a ver com o estabelecimento de uma disciplina para pessoas que viviam dentro de um contexto monástico do que para nós em nossas vidas agitadas. Então, se quiser praticar meditação fora desses horários, fique à vontade, desde que certa frequência disciplinar ininterrupta familiarize sua mente com aquele momento mais sagrado, exprimindo maior conforto e satisfação a cada prática. Ou seja, o Gui faz como sugestão aqui as práticas, né? Ou pela manhã ou pela noite, até porque a gente, num contexto, né, de vida cotidiana, são os momentos que a gente consegue se recolher mais, né? Isso é positivo, isso nos auxilia também a não deixar que outros eventos, né, do cotidiano interfiram na nossa prática. Mas isso é muito pessoal, né? Cada um, acho que vale a experimentação mesmo. Você tentar fazer de manhã ou à noite, ver qual que é o horário mais confortável para você. Se você não puder fazer nesse horário, também fazer em qualquer outro horário que, né, que você consiga. O importante é fazer. Né? Acho que essa questão do horário é o horário que você preferir, que você conseguir se recolher do contato com os outros e contato com o mundo, né? Tem que ser aquele momento só seu, né? Acho que esse é o ponto. E também evitar, né, que seja um horário muito turbulento, por exemplo, você vai fazer às vezes à tarde, tem muito barulho, tal, isso pode acabar prejudicando, mas não é. Se você só tem esse horário para fazer, faça, né? Acho que é muito pessoal também, né? Não sei, o que vocês acham? Que horário mais ou menos vocês gostam de fazer a prática? O Paulinho falou outro dia que vocês estão fazendo até a tarde agora, né, Paulinho? A gente está gostando mais bem no finalzinho da tarde. A gente acaba de trabalhar e dá uma relaxada e fazemos a meditação às 6h30, 7 horas. Assim. A Ótimo. experiência tem sido muito boa porque a gente acaba sendo a divisão de um dia de trabalho cheio de coisa, aí
vem a meditação e depois aí vem a tranquilidade. Então, eu acho que está sendo bastante interessante. A minha prática, assim, eu costumo fazer à noite, né? Depois, assim, umas 11h30, meia-noite, que é o meu horário, eu me sinto mais confortável também em fazer esse horário. Mas também, de vez em quando, eu faço à tarde, né? De manhã, eu faço muito raramente, assim, sério mesmo, porque eu sinto, às vezes, muita dor no corpo, né? Acho que de manhã o Você corpo tá mais... acostumou por causa daquele horário que a gente tinha, todo dia Não, às 10h30? eu sempre fui muito noturno, né, Paulinho? Eu sempre fui uma pessoa que dorme muito tarde, então à noite eu Ah, sou mais desperto, por exemplo, à noite do que de manhã. De manhã eu sou meio lento, então eu acho que é meio. Sempre quando eu faço de manhã é diferente a prática. Ah, legal. Mas é isso, acho que tem que fazendo, né? Eu já conversei com bastante pessoa também, bastante pessoas também no instituto que já fizeram um tempo à noite, aí depois mudaram, não conseguiam mais fazer à noite, mudaram para amanhã, né? E estavam preferindo fazer de manhã. Acho que o ideal é, se você conseguir fazer nos dois períodos, melhor ainda, né? Mas o ideal é você fazer num horário que você goste, né? Acho que é uma coisa de experimento mesmo, pessoal, de cada um, né? Certo. Alguém quer fazer algum comentário sobre o horário da prática, alguma dúvida? Certo. Então vamos seguir para o próximo tópico aqui, que é local ideal, né? O Gui coloca assim: não espere conseguir subir uma montanha, ir à praia, ao meio do mato ou uma caverna para começar a praticar. Caso contrário, você não meditará nunca, apenas irá encontrar novas desculpas para adiar a sua meditação. Ainda assim, o ideal é você achar um lugar calmo e isolado, mesmo que um cantinho ou cômodo pouco visitado em sua casa, para que você realize tudo em total isolamento, né? Isso que a gente conversou até anteriormente. É importante que você faça um local isolado, que você se recolha mesmo naquele momento, né? E você não precisa ir para a natureza, para nenhum lugar para fazer sua prática. Você pode fazer lá em algum cantinho da sua casa, né? Importante você criar mesmo essa questão do recolhimento, né? Aí ele continua assim: por favor, não arrume desculpas. O professor Hermógenes, grande expoente e pioneiro do yoga no Brasil, começou as suas práticas dentro do banheiro minúsculo de sua casa. E a partir de uma prática diligente e dedicada de Hatha Yoga, ele conseguiu o feito magistral de recuperar-se de um tratamento de tuberculose que o havia engordado de dezenas de quilos, além de desenvolver todo um novo jeito de viver e de entender o mundo, né? Ou seja, você consegue achar algum espacinho para você, por mais às vezes você não, até alguém vai colocar aqui, por mais às vezes você não tem um cômodo aí disponível para só para você separar para prática e tal, você consegue reservar algum espacinho para fazer, né? O professor Hermógenes fazia a prática dele dentro do banheiro, né? E transformou a vida dele dessa forma, né? Então, assim, não tem desculpa falar, eu não tenho lugar para fazer, ah, é impossível, eu tenho que ir para, eu só consigo meditar se eu for para floresta, se eu for para praia, não, né? A nossa prática, você tem que fazer ela em recolhimento, né? Onde você conseguir, mas é ideal que você separe um local para isso, né? Aí o Gui continua: encontre um local sereno onde você possa sentar confortável e silenciosamente pelo maior tempo possível. Não é todo mundo que tem um cômodo sobrando em sua casa, mas se for o seu caso, crie ali um espaço que seja somente seu. Quadros, incensos, altares, símbolos, todas essas coisas são parafernálias que, a meu ver, não ajudam diretamente na execução das técnicas. Exceção feita aos bhaktas, os devotos que usam dos símbolos como via direta de conexão com o sagrado e veículo para suas práticas. Alguns meditadores mais radicais acreditam que esses símbolos e objetos vão distrair a mente ao invés de despertá-la. Mas se, para a melhor execução de sua prática, você quiser colocar ali algo que confortavelmente conecte a sua mente ao que há de mais auspicioso, não tem problema. Só não se apega a nenhum desses objetos e nem pense que o uso deles é condição sine qua non para que você execute sua meditação diária, né? Ou seja, você cria seu espaço ali, né? Se quiser colocar objetos, né, para qual você tem alguma ligação, devoção, né, para que você crie, né, um ambiente, às vezes até meio que ritualístico, tudo bem, acho que isso daí vai muito de cada um. Só que também não vincule sua prática com a necessidade de você estar num ambiente assim, né, com todos esses apetrechos, né, e não acho que se você e cuidado para não se apegar a eles, né? E falar, olha, que nem ele coloca aqui, não é condição para você fazer a sua prática você ter esse tipo, né, um altar, um objeto, sinos, etc. Não é.
Porque às vezes a gente começa falando, não, para meditar eu vou acender um incenso, vou pôr uma música, eu vou deixar tudo certinho, aí sim depois eu vou fazer minha prática. Não, não, isso não é condição. Se você faz isso com devoção e entrega e depois você entra para fazer a sua prática, tudo bem. Mas cuidado para não condicionar a sua prática a esses atos, né? A esses objetos, a esses sinos, a esses símbolos, né? Porque aí você vai estar objetificando nessa prática, você vai estar condicionando ela, e essa não é a ideia, né? O que nem o Gui colocou aqui, tem mestres e meditadores que vão falar que esse símbolo só, na realidade, nos distrai. E a partir do momento que a gente está apegado a eles, de fato, eles nos distraem, né? Se você tem isso, você tem devoção, então use desses símbolos e tudo para que você possa acessar, né, eles, né, a verdade que eles contêm dentro de si. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Neto, acabei de ver sua mensagem aqui. Deixa eu ver. Boa noite para você também. A gente que agradece. Pode fazer suas perguntas, seus comentários também, né? Acho que você chegou agora. A gente está fazendo um estudo do livro, né? Na Revolução de Se Desperte Já. Eu estou na página 197, se você tiver o livro. A gente está falando de bons hábitos para a prática, tá? Então eu vou lendo aqui o livro, fazendo algumas reflexões, eu abro para vocês fazendo seus comentários, tá bom? Então fique à vontade aí, quiser falar, é só mandar mensagem, né? Ou mesmo abrir seu áudio, aí não tem problema, tá bom? Essa parte da aula a gente grava, disponibiliza do YouTube depois, então se tiver alguma objeção de ligar a câmera, não tem problema, é só mandar, que nem você fez aqui no bate-papo, ou ligar o seu áudio, tá? Alguém quer falar alguma coisa com relação ao que eu disse? Certo. Bom, então aqui questão do local, né? E o Gui finaliza essa parte do local ideal falando o seguinte: construa o seu asana, isto é, o local onde você se assenta e permanece em sua postura estável e confortável. Uma cadeira, tatame, colchonete, almofada ou um cobertor, como os sadhus dos Himalaias usam, todos servem. Habitue-se a um local que a rigor você utilize apenas para suas meditações. Né? Mais uma vez, não se apega a nada. Se for viajar e estiver longe de casa e ainda assim quiser executar suas práticas, o que é necessário levando em conta que é a frequência que nos garante aprimoramento, encontre qualquer local que lhe dê a segurança e a serenidade fundamentais para que o processo aconteça de forma profunda. Nesse sentido, meditar vez por outra junto à natureza é não só algo recomendável, como também uma experiência linda e que nos alivia da carga do cotidiano com maior eficiência, como também facilita muita familiarização com aquela profundidade buscada, né? Ou seja, ele está falando, olha, é bom a gente separar, né, o nosso local e separar um lugarzinho para você se recolher e fazer sua prática, mas também sem se apegar. Você não precisa só estar ali para fazer sua prática. Se for viajar, você pode fazer sua prática em viagens, né? Por muito tempo, eu ia viajar assim no trabalho, eu fazia minhas práticas, às vezes no quarto do hotel e tal. Acho que não é condição você estar no local, né, no seu local de prática na sua casa, por exemplo, para você conseguir fazer a sua prática direito, né? Se estiver viajando, ou fazer retiros, né, que nem ele coloca agora no final, ele falou o seguinte: os retiros espirituais, individuais ou coletivos, também são benéficos e nos ajudam a despoluir a mente, clarificar nossa lucidez e nos dar forças para retomarmos nossa rotina em posse e manifestação do melhor de nós, né? Ou seja, é bom também, por mais que não seja uma condição para você meditar, é bom também você fazer práticas fora, né, na natureza, é bom você fazer retiros, tanto individuais quanto coletivos, eles são extremamente necessários de vez em quando, né, até porque geralmente todos nós, né, vivemos uma vida cotidiana bastante atribulada, né, com bastante coisa, então às vezes a gente dá esse espaço para um retiro, para fazer um tempo de silêncio, mesmo que for um retiro coletivo, né, isso ajuda a apaziguar também as nossas volições mentais, né? Acho que é necessário. Quem já fez algum retiro sabe da importância, né? E da força que tem um retiro, às vezes, depois, para você conseguir resgatar suas energias e tal. É muito importante fazer de vez em quando um retiro, fazer um período de silêncio, às vezes meditar também na natureza, né? A questão é que não condicionar a sua prática de forma alguma, né? Você tem que ter seu espaço, mas você também não precisa fazer no seu espaço, né? E você não necessariamente precisa fazer em qualquer lugar que seja mais calmo. Você pode fazer você pode fazer da sua casa um templo, né? Do seu quarto, por exemplo, o seu ambiente de prática, a sua caverna, né? Do Himalaia, né? A gente não precisa ir para a montanha para meditar,
Até porque num contexto que a maioria vivemos, isso é praticamente impossível, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vitor, gosto muito dessa ideia de pensar em fazer do nosso ambiente, né, a caverna. Gostei muito. É isso mesmo, porque a gente acaba sem perceber se condicionando, né, a algumas coisas. Então, às vezes a gente acha que as coisas, a almofada não tá boa, né? Ou então tá muito barulho e a gente começa a prestar muita atenção no barulho de uma forma que atrapalha a nossa prática, né? Mas a gente não vai deixar de ouvir a paisagem sonora ao redor, né? A gente pode, ao mesmo tempo, ouvir tudo que está acontecendo fora, mas também encontrar o silêncio interior, né? Que é muito importante a gente pensar que existe essa dualidade, né? Então é só a gente não se apegar aos barulhos do ambiente externo. A gente escuta, mas não se apega, né? Como também aos pensamentos da nossa mente, como a gente sempre fala na meditação, na parte que a gente orienta, né? A prática conduzida, né? Não se apegar nem aos pensamentos, nem aos barulhos externos, enfim, tentar abstrair, né? E como você falou muito bem, perceber no dia a dia se estamos ou não condicionando a nossa prática. E não também usar desses condicionantes para deixar de fazê-la, né? Porque senão você acaba caindo naquele engano, naquela desculpa de falar, ai, eu não tô não tô no meu ambiente de prática, então eu não vou fazer. Tô em outra cidade, eu não posso fazer. Claro que você pode, né? Você pode criar meios de praticar, algum cantinho, né, onde você esteja, né, ou ir às vezes, para algum lugar mais afastado e fazer sua prática. A gente tem condições de fazer assim, não precisa estar certinho no seu canto, né? Oi, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Por favor. Ângela, pode falar, por favor. Quando nós fomos com o Guilherme para a Índia, a gente medita nos lugares mais impossíveis. Eu meditei até dentro de uma cela que era eles meditavam antes, né? Não sei quantos mil anos atrás lá. Então você aprende a meditar em qualquer lugar, né? Essa cela ela era pequenina, assim, um pouco redonda, só com uma portinha. Você era dentro da caverna. Eu não sei agora se era era de Ellora ou de Ajanta, porque nós visitamos as duas, né? As cavernas de Ellora e Ajanta. Então era dos lados eram essas celas. Nossa, a sensação assim é maravilhosa. Você está ali dentro. Então a gente medita em lugares dentro assim, senta aqui, vamos meditar. Então, cheio de gente entrando, saindo, e a gente aprende, né, a meditar em qualquer lugar. Mas é muito bom, né? Agora, aqui em casa tem um cantinho que tem um altar que não tem mais nem espaço para pôr mais nada. Tá cheio. Mas esse é meu cantinho, né, de meditar. Viu, quando eu fiquei em casa que eu não podia ir para o trabalho, foi isso aqui que me ajudou muito. Esses passos, né, daquele momento de você ficar sozinha, mas foi muito bom. Mas é isso aí mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso, a gente tem que saber descondicionar a nossa prática, né? Que nem a Lu também ressaltou. A gente pode fazer ela em qualquer lugar, né? Claro que tem um lugar que você vai conseguir fazer ela de uma forma mais eficiente, né? Porque às vezes não tem barulho nem nada. Sim, mas às vezes você está no seu quarto e está tudo silêncio. Mesmo assim, a prática às vezes ela incomoda, né? Porque sua mente, né, tá em movimento profundo às vezes, né? Então não adianta às vezes você ir para a caverna, você não vai dar conta às vezes de você mesmo lá dentro, né? Faça, né? Vai fazendo todos os dias no seu cantinho, e nas oportunidades que você tiver de fazer às vezes em ambientes mais tranquilos, você faz também. É aquela coisa, sem condicionar, né? O importante é fazer, achar o seu cantinho e fazer, entendeu? Porque às vezes a gente queria uma coisa muito... Oi, por favor. Pode, por favor. Pois não. Eu ia só complementar que realmente a gente ter o espaço e fazer dele um
um hábito, e é um hábito prazeroso mesmo. Então, criar estar sempre num cantinho, com todo esse prazer que a gente tem de fazer a prática, é realmente indescritível. Porém, eu penso que dentro de nós, nós encontramos tudo, né? Então, se você sai do seu cantinho, viaja, vai para qualquer lado, o importante é o que você tem dentro de você. E aí sim, praticar onde quer que você esteja, porque todo o conhecimento está dentro de você e você poderá fazer a prática com todo o prazer que a gente sente quando está no nosso cantinho. É isso que eu queria dizer. Né? Até porque a gente é aquela coisa, né? A gente leva também a nossa mente para todo lugar, né? Então, às vezes não adianta você ir para um lugar extremamente pacífico, sua mente está, né? Se não for capaz de apaziguar ela, porque ela é um barulho mais intenso, né? Ela que você transporta, não adianta você ir para a praia, sua mente está lá junto com você, então você vai ter que lidar com isso também lá, né? Claro que tem locais mais auspiciosos, locais que, né, que tem muita força espiritual, às vezes você vai em templos e tal, que nem a própria gente já falou, você vai naqueles monastérios, naquelas grutas, você sente, é diferente, né? Mas isso não significa que você precisa estar lá para meditar de forma alguma, né? O importante é, né, fazer Boa noite, pessoal. Oi, Alde, boa noite. Boa noite, com uma saudade de vocês. Quanto tempo você não Boa aparece por noite, aqui? Alde. Tenho chegado muito tarde da fábrica, 10, 10 e meia, não consigo entrar. Mas hoje eu consegui chegar mais cedo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a prática você tem um lugar, você faz onde for. Mas não esquecer que a prática transcende a prática, né? Eu acho que a gente faz, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, 2, 3 horas de meditação, mas e o resto das outras 20 e tantas horas do dia? Né? Então, e é interessante porque na minha jornada, aí que vocês sabem que é bem longa, eu sempre escutei exatamente isso. Olha, não importa, não adianta você rezar e não praticar o viver. Então, em diversos caminhos que vocês sabem que eu já passei, e agora na meditação, o sentido, né, é o mesmo. Tudo que você aprende através do espiritismo ou judaísmo, não importa qual, é pôr na prática, né? É no viver, né? Exato, porque o local ideal, claro, a gente está falando de locais que a gente separa para fazer uma prática, às vezes específica, mas a gente tem que estar praticando e atento o tempo todo, né? Levar, Sim. com certeza, levar o nosso ambiente, né? Tem que transcender a prática, né? Você tem que estar sempre atento, você está sempre praticando, né, no seu dia a dia. Isso tem que te transformar, né? Isso tem que te transformar no nos dia a seus dia. pensamentos, palavras, entendeu? E ações o tempo todo. O né? tempo todo. Exato. Desculpa isso é muito, entrar, mas eu estava com muita isso... saudade de vocês. Não, fica à vontade. A ideia é de conversar aqui mesmo, né? Às vezes o pessoal fica muito em silêncio, é legal conversar, refletir aqui tudo junto. Realmente eu tenho chegado 10, 10 e meia, não consigo entrar, então, mas hoje deu para entrar aqui para ver vocês e falar um pouquinho. Um beijo a todos. Seja bem-vindo de volta. Mas é isso que a Alde falou, é muito importante mesmo, que é todo local você tem que estar praticando, você tem que estar buscando ser hoje melhor do que foi ontem, né? E tentando descobrir de fato quem você é em todas as circunstâncias, né? E se questionando, né? Quebrando os seus condicionamentos, as suas ilusões, né? E indo mais fundo, né? Como a gente sempre fala, né? Em todos os campos. E às vezes você pode estar às vezes até no metrô da vida e fazendo uma respiração consciente, fazendo uma prática, né? Acho que o ideal aqui é não condicionar. O ideal é você fazer o tempo todo, é tentar se adequar à sua vida, né? O tempo todo para você estar praticando em todas as nuances da sua vida. Alguém quer fazer mais algum comentário? Certo. Bom, último tópico aqui do capítulo, né? Bom, para quem chegou agora e não estava acompanhando, a gente estava no capítulo Bons Hábitos para a Prática, né? Que falam
dos bons hábitos que nos auxiliam a fazer uma prática, né? Auxiliam a nossa prática a se aprofundar, auxiliam ela, né? Tornam ela mais potente. Né? Então a gente falou de alimentação correta, a gente falou de jejum, a gente falou sobre a transformação dos nossos vícios e hábitos perniciosos, né? A questão do horário ideal. Hoje a gente começou falando do horário ideal para a prática, né? Conversou um pouco sobre isso e agora a gente terminou de falar sobre o local ideal, né, para a prática. E finalizando esse capítulo, o Gui coloca aqui sobre a questão da fluidez e regularidade, né? Ele coloca o seguinte: esta dica é simples. Quando você sentar para meditar, fique até acabar, né? Desligue o celular, a televisão e o computador, não permitindo que nada te atrapalhe durante sua prática. Lembre-se, nada é tão urgente assim que não possa esperar. As demandas e urgências que criamos em nossas consciências são frutos do nosso ego e dos delírios imaginativos por ele produzidos. Se algo for tão urgente a ponto de tirar você da sua prática, saiba que as pessoas vão encontrar um meio de falar contigo. O problema é que, em nossa ansiedade, pensamos que tudo é urgente e importante, exceto aquilo que de verdadeiro e profundo nos transforma, né? Isso a gente sempre, né, a gente conversou bastante, sempre conversa ao longo das quartas, da necessidade de quando você vai sentar e você praticar até o fim, né? Sem esses desvios de atenção de falar, eu preciso, né, qualquer barulhinho você quer lá ver o que é, né? O seu celular vibrou, você quer saber quem está te mandando mensagem, né? Porque a gente, na nossa sociedade extremamente consumista, que está o tempo todo sendo estimulada com informações, né, é sempre tudo urgente, né? A gente sempre está preocupado, está sempre desesperado. Então, o momento da prática é o momento de você quebrar tudo isso e falar, olha, agora não. Né? Até simplesmente a calma de falar, agora não, agora é a prática. Porque, que nem alguém colocou aqui, se for algo urgente mesmo, de séria importância, vão achar um meio de falar com você de qualquer forma. Né? E hoje a gente tem meios muito fáceis de contatar as pessoas. Então, se for algo extremamente sério e urgente, né, as pessoas vão chegar até você, né? Então, assim, para de criar empecilhos falsos, né? A gente fica com essa de, se eu não ver agora quem me manda essa mensagem agora, pode ser algo importante. E você toda hora cria meios de fugir daquele momento que é seu, daquele momento sagrado de encontro consigo, né? Então, você saber quebrar essa velocidade que as coisas estão, né? A gente vive numa sociedade extremamente veloz, o tempo todo você tem que estar fazendo coisa, você não pode parar, né? Você não pode parar e falar, não, agora eu vou fazer minha prática, eu não vou fazer mais nada, né? É importante também, às vezes, dentro da sua casa, você convive com outras pessoas, você fala, olha, no momento da minha prática, não entra, né? Eu estou fazendo minha prática, só entra se for alguma coisa de extrema relevância mesmo, importante, de questão de vida ou morte, senão esse momento é meu, né? A gente tem que saber colocar também, pôr certos limites, principalmente quando a gente vive em família, tudo, não vive sozinho dentro de uma casa, né? Porque as distrações nos tiram, né, da capacidade mais funda nas técnicas da prática, né? E atrapalham, né? Te tiram do eixo ali, né? Se você sai, você está no meio da sua prática, você simplesmente tira a sua atenção e faz outra coisa, acabou, pode parar. É até mesmo difícil você voltar, né? Você não vai conseguir se aprofundar dessa forma, né? Então, essa capacidade de a gente simplesmente falar, não, agora não, agora eu vou fazer minha prática até o fim, não vou ser estimulado por nada, eu vou fazer, sentar aqui e me dar esse espaço sagrado, né? Porque a gente conversou, aquele espaço é a sua hora de entrar em contato consigo mesmo, né? Então, vamos parar de criar, às vezes, essas desculpas de que que a gente cria, de que a gente é a pessoa mais importante do mundo e mais demandada do mundo. Então, a gente tem que estar sempre atento para os problemas do mundo, a gente não pode dar um tempo para você mesmo, né? E focar na sua prática e dar esse tempo, porque a gente necessita desse silêncio interno. A gente necessita tal quanto, né, para a gente conseguir lidar com todo esse barulho, se a gente não saber se recolher, a gente não dá conta, né? Eu estava lendo até esses dias que é muito legal esse que, acho que era lá no monastério do Thich Nhat Hanh, não sei se é assim que fala, é muito difícil aquele nome, do mestre Zen lá, vietnamita, que lá eles têm um espaço às vezes só para ver a chuva cair. Aquele espaço é para você lá e ficar observando quando tá chovendo, você vai lá só para ver a chuva. Ninguém pode falar lá é um local para você simplesmente parar e observar a chuva. Isso é muito legal, a gente perdeu essas coisas. Hoje em dia, se você está parado em algum canto sem fazer nada, as pessoas se incomodam, falam, você tem que fazer nada, né? A gente tem essa coisa de consumo
o tempo todo, a gente não consegue simplesmente não fazer nada, porque parece até que é errado, né? A gente cria essa sensação de que você parar e simplesmente falar, oh, não, agora eu vou fazer minha prática em silêncio, às vezes a gente sente que isso é errado, porque tá todo mundo tendo que fazer coisa o tempo todo, né? Só que isso tá nos matando, né? Tá matando o nosso, né? Tá nos matando de doenças psicológicas, tá nos matando de doenças do coração, né? De problemas de pressão. Então, assim, vai fazer sua prática, vai estar naquele seu momento, simplesmente faz, né? Se fecha para tudo o resto. Fala, não, agora esse é meu momento. Ninguém me incomoda e eu não vou me deixar perturbar por nada também. Eu vou fazer minha técnica, minha prática da melhor forma possível, com entrega, né? E disciplina. Alguém quer falar alguma coisa? Certo, o Gui continua aqui, para finalizar, ele continua assim. Fugir da prática dizendo que você tem que dar conta disso ou daquilo, que um filho, mãe ou amigo está te chamando, que algo mais interessante ou uma urgência do trabalho está pedindo para que você se atente a ela, é nada mais do que uma expressão de fuga e fragmentação, né? É você querendo fugir dos resultados que a prática te proporciona. É você querendo escapar das visões claras e lúcidas que tais técnicas lhe causam. No fim das contas, o único e maior culpado por seus enganos e sofrimentos e sempre foi você mesmo, né? Que a gente cria essa paranoia com tudo, né? Que a gente tem que estar o tempo todo dando atenção às nossas supostas urgências do cotidiano, né? E a gente vai utilizar também dessa desculpa para fugir da prática o tempo todo, né? Ah, eu preciso fazer isso, ah, eu preciso fazer aquilo, né? Então, saber quebrar com essa questão do precisar fazer alguma outra coisa na hora da prática é importantíssimo, né? É um grande suporte. A partir do momento de falar, não, agora eu não preciso fazer nada disso, agora é a prática. Isso vai acabar mudando, você vai ver que a prática vai ter outra intensidade, outra profundidade, né? Aí o Gui continua assim. Para evitar todos esses tipos de desculpas, inclusive, aqui lhe recomendamos que suas práticas sejam feitas ao acordar e antes de dormir. Foi aquilo que a gente conversou até na questão do horário, porque são momentos mais silenciosos, né? São momentos que a gente que vive, né, a gente tem uma rotina, às vezes um cotidiano bem movimentado, esses são os momentos que você consegue se recolher, a própria sociedade se recolhe também, então é mais silêncio, né? Você não vai ter demandas do trabalho, às vezes ali te perturbando, ou de filhos, né? São momentos que você consegue se recolher de uma forma, né, para fazer sua prática de uma forma mais tranquila, né? Aí o Gui coloca assim: de preferência que você acorde 1 hora antes do que de costume para que, antes mesmo de que sua rotina comece, você tenha feito as técnicas, utilizando-se delas para ter melhor disposição, lucidez e condição de executar todo o seu trabalho. Ou seja, essa desculpa de, não tenho tempo, eu não consigo, né? Eu estou sempre ocupado. Acorda 1 hora mais cedo e faz esse horário, né? É simples assim. 1 hora mais cedo, gente, acorda, faz, para ver, né? Para de fugir. Se você quer de fato um caminho de transformação, um caminho de meditação mesmo, tem que ter disciplina, tem que ter assiduidade, tem que ser, né, todos os dias, né? Então, assim, você tem que criar essa disciplina para você parar de se dar essas desculpas, porque essas desculpas nada mais são do que a resistência da transformação, né? Nada mais são do que você falando que você não quer mudar no final das contas, né? Que você quer continuar onde você está, por mais que esteja doendo e que você esteja sofrendo, né? Mas você quer estar aí. Aí o Gui, finalizando o capítulo, ele coloca assim o seguinte: a disciplina, a regularidade, uma fluidez nos horários e uma tenacidade na execução de suas técnicas garantirão os bons resultados da sua meditação. E isso faz toda a diferença, né? Essa é a chave aqui: a regularidade, você tem que ter disciplina, né? A coisa tem que ser fluida, você não pode engessar, né? Condicionar a sua prática, ela tem que ser fluida. E ter uma tenacidade nas execuções das técnicas, né? Que muitas escolas ensinam algumas técnicas, é muito importante. E se você fizer tudo isso, e com o tempo você vai perceber a diferença, você vai perceber a transformação, né? Um negócio, é empírico mesmo. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver, peraí.
que eu fiz umas mensagens. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Quem falou? Desculpa. Deixa eu ver É, aqui. é o Neto. É o Oi, Neto. Neto, tudo bem? Tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Boa noite. Só vim mesmo me apresentar, né, para vocês. Oh, seja bem-vindo, Neto. Obrigado. Então, eu comecei a meditar tem pouco tempo. Eu fiz um curso de meditação para iniciantes aí do Instituto e desde então eu estou acompanhando, né, fazendo minhas meditações. E aí eu estou fazendo, aí eu fico em média, não sei se é relativo o tempo, né? Acho que para cada um é de uma forma diferente. Eu estou fazendo uma média de uns 20 minutos por dia. Aí geralmente faço pela manhã ou pela noite. Eu não sei se tá bom. Aí geralmente eu coloco um mantra que eu gostei na internet. Eu não conheço muito, entendeu? Que me acalma. Eu sinto me acalmar e depois que eu já estou sentado mais calmo, eu começo a prestar atenção só em mim, entendeu? Ou em Perfeito. nada. Não sei direito se Não, é por tá. aí o caminho. Esse é o caminho, Neto. Eu acho que assim, no começo, quando a gente começa a praticar, a gente vai muito do experimento mesmo. Questão do horário, por exemplo, de manhã ou de noite, é aquela que você se sente mais confortável em fazer. Você quer fazer nos dois horários? Pode também, não tem restrição. Entendeu? E você utilizar, às vezes, no começo, por ser, claro, o começo da sua prática, algumas âncoras, né, como escutar um mantra, para você conseguir apaziguar um pouco né, sua mente e ir fazendo a sua prática, não tem problema. Eu acho que no começo isso é normal. Até porque a gente não está acostumado, né? Aqui no Ocidente, a gente não está acostumado a parar e meditar. Do nada a gente começa e a gente tem, às vezes, uma É, rotina louca. O tempo todo a gente está correndo, né? Então, quando a gente para, às vezes isso às vezes, é até um pouco assustador. Então, você utilizar de algumas âncoras, isso é extremamente positivo no começo. Né? Claro, saber que nem a gente estava conversando agora há pouco, saber quando isso está condicionando a sua prática. Quando eu falar, eu só posso meditar quando eu estiver ouvindo mantra. Não, você pode também fazer experimentos alguns dias mais para frente, é claro. Falar, não, hoje eu vou tentar fazer sem, só no silêncio. Entendeu? Acho que o legal da meditação é essa questão experimental, né? De você ter um contato você com você mesmo ali, você ir percebendo como funciona a sua mente, como você está reagindo na prática. Esse é o aham, começo, né? E essa questão do tempo, deixa rolando, você vai fazendo, né? Vai vendo quanto tempo vai durando. E você vai ver que com o tempo a prática às vezes vai aumentando, vai ter dias que você vai fazer menos tempo, porque ela vai ser mais turbulenta, é normal, tá? Nem toda prática flui corretamente. Tem algumas práticas que você fala, nossa, foi difícil. Hoje eu fiquei aqui, por exemplo, 10 minutos, né? Tô dando um exemplo. Fiquei 10 minutos, pareceu que eu fiquei uma hora aqui, foi super difícil. E tem vezes que você fica e você fala, nossa, aí depois você vai ver quanto tempo você ficou 30 minutos, né? Então, assim, o uhum, importante é ir indo de um passinho por vez, certo? E com tá disciplina, ok. é o que você falou, tem que ser com disciplina, todos os dias, né? Você vai tentando fazer, adequando o seu tempo. E se dá esse tempo, porque é um tempo sagrado que você tem para você mesmo, né? Para se conhecer, para ir além, né? Ter esse contato íntimo com você mesmo. Então, Uhum, criar ferramentas, ou criar um local, né, para você fazer sua prática, essas coisas que a gente falou, né, no começo hoje da aula, são importantes e vão te auxiliar, tá bom? Mas o meu conselho é vai fazendo com disciplina, vai experimentando, entendeu? Mas você está no caminho certo, é isso mesmo. No começo é isso mesmo, a gente vai 20 minutinhos, 10 minutinhos, né? Vai sentindo. Ah, tá muito difícil, eu quero pôr um mantra aqui que me ajuda. Utiliza, não tem problema. Tá bom? tá Então, certo. Obrigado. Viu? Eu que agradeço. oi, só fazer também um comentário e Por favor, Lu. agradecer por compartilhar a experiência dele conosco, né? É muito importante a gente compartilhar aqui nesse nosso encontro as experiências, as dificuldades, também colocar as dúvidas, tanto sobre a parte teórica quanto também sobre a prática meditativa, né? E também lembrar que, embora a gente faça a prática seguindo técnicas, né, que são utilizadas por nós, a mesma técnica, né, que nós utilizamos, mas as experiências são diferentes, né? Então, a prática acontece de uma maneira diferente para cada um. O tempo, as sensações, cada um vai ter uma experiência diferenciada. Isso também é sempre
importante lembrar, né? A finalidade também é a mesma, né? A transformação, o autoconhecimento, a lucidez, o contentamento, mas a forma como isso vai acontecendo no dia a dia, aos pouquinhos, é muito particular. E também a gente, como a gente sempre fala, deixar fluir, né? Como o Victor colocou. As coisas vão acontecendo. E aí a gente vai sanando essas dúvidas, participando desses encontros, né? Temos as práticas às quartas e também o estudo das cartografias, né, espirituais aos domingos, que também acontecem no Instituto. Então, essas oportunidades de encontros também são importantes para que a gente possa compartilhar as experiências. Perfeito, Lu. Esse é o ponto principal, assim, da gente se encontrar, né? Da gente compartilhar mesmo como está sendo o nosso caminho, como estão sendo nossas práticas, né? Compartilhar isso enriquece a todos, né? Porque todos, como todos praticamos, né? A gente vai um auxiliando o outro, né? Compartilhando o que cada um sabe. Isso é muito importante no caminho, né? A importância da sanga, né? Talvez seja uma das mais importantes, a coisa mais importante que tem a comunidade de praticantes, né? Porque a gente anda junto, a gente anda de mão dada, né? A gente vai É muito mais fácil caminhar quando a gente tem em quem se apoiar ao nosso lado ali, que também está caminhando, né, que está no caminho de autoconhecimento. Então, fiquem sempre à vontade, né, para compartilhar aqui conosco, né, como estão sendo as práticas de vocês, porque esse é o intuito, né. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Certo. Então, assim, agora a gente vai para o próximo capítulo, tá? É porque na semana passada, a gente parou no meio desse, né? Então, a gente retomou hoje na metade do capítulo dos bons hábitos. E agora a gente vai iniciar a prática o capítulo seguinte, que é preciso de um mestre, né? É uma pergunta, preciso de um mestre? Na página 203, né? E se ficar se faltar ainda a gente falar, a gente volta na semana que vem, tá bom? É porque como ainda faltam uns 15 minutos aí, eu não encerrar agora, acho que não seria positivo, né? Bom, preciso de um mestre. Essa pergunta aqui é um capítulo seguinte do livro, onde o Gui começa assim. Uma das primeiras coisas que a maior parte dos meus alunos me perguntam é se é imprescindível que tenhamos um mestre como figura central se quisermos progredir nas práticas meditativas, né? A despeito da reverência e admiração que tenho pelas tradições e por seus construtores reais, minha resposta nesse contexto e para os buscadores desse livro é não. Mas explico essas razões. E aqui, nesse capítulo legal, que o Gui não simplesmente vai responder essa pergunta, ele vai colocar coisas como o que é de fato, né, o mestre, o que é essa questão de o que é um ser iluminado, né? Ele vai pontuar, porque aqui a gente tem muito estereótipo, né? A gente tem uma visão às vezes que não corresponde com o que de fato são as tradições, os mestres de meditação. Então, quebrar com isso também faz parte da gente compreender se a gente precisa de um mestre ou não precisa para realizar uma prática, por exemplo, né? Então, aqui ele começa exatamente falando. Ele vai começar a explicar as razões pela qual ele fala que não acha que precisa de um mestre, né? Aí ele começa falando o seguinte: os mestres de valor e realizações verdadeiras são, ao mesmo tempo, raros de encontrar e fáceis de serem confundidos com charlatães, né? Então, aí ele fala: muitos dos tidos gurus contemporâneos, que se apresentam com todos os trejeitos e aparatos que em nosso imaginário representariam um verdadeiro mestre, não fazem isso por outra razão senão por seu voraz interesse em fama, dinheiro e poder, né? Aí ele continua: por vezes, porém, você pode esbarrar com verdadeiros místicos, homens e mulheres de clareza mental e espiritual profundas, e nem sequer dá conta disso. Eles se misturam às pessoas comuns, realizando tarefas comuns e só revelam sua natureza iluminada, por assim dizer, a quem realmente sabe o que quer
ao adentrar as sendas do autoconhecimento e transformação. Né? Então, essa questão de quebrar um estereótipo de que um guru, um mestre, precisa estar vestido em túnicas, né? Ele tem que ter utilizar de alguns utensílios, né, de símbolos, ele tem que estar naquela formação mental que a gente faz do que é um mestre, né? E porque isso não tem nada a ver com o que de fato é. Né? Por mais que alguns mestres utilizem desses símbolos, né, de determinadas vestimentas, né, isso não é condição para ser mestre, tá? Isso é só uma forma de apresentação que depende muitas vezes do contexto cultural em que eles estão inseridos, né? E, por a gente criar esse estereótipo, a gente acaba dando, como eu posso falar? A gente pode acabar se tornando presas muito fáceis dos charlatães, né? Porque qualquer pessoa que se apresente utilizando desses apetrechos, desses aparatos, e que tenha uma boa retórica, que tenha uma boa profundidade de estudos, às vezes pode até nos levar o dia eles com mestres e se utilizar, às vezes, dessa vulnerabilidade, né, que a espiritualidade às vezes traz para as pessoas, e utilizar isso como exercício de poder, de fama, de fazer dinheiro, né, e te usar, né, como um veículo para exercício de poder. Isso acontece muito, né. Então, assim, quebrar essa ideia de que um mestre tem que estar vestido nesse estereótipo, né, que a gente pensa, né, que a gente criou, como se fosse um mago, por exemplo, como se fosse, sei lá, um senhor de barba, né, essas coisas que a gente criou essa figura em virtude de filmes, de histórias, né, do passado, toda essa simbologia que a gente acha que é necessária para que uma pessoa seja iluminada, ela tenha que utilizar, né. Eu até recorri a um livro muito bom para fazer uma leve ilustração do que o Gui quis dizer aqui, que é o Mestres de Gurdjieff, né? Esse livro é excelente, por mais que ele seja pequeno, o Gui gosta muito dele, o pessoal, né, do É Instituto muito gosta bom muito mesmo. dele. Eu já li também, muito bom. A gente teve uma época que todo mundo leu praticamente, né? A gente até conversou bastante sobre ele no Instituto e assim, ele é muito bom para dar uma rasgada assim nas nossas visões e, né, falsas sobre espiritualidade e tal, é muito bom. E nesse livro ele está contando a história de um buscador que está indo procurar os mestres de Gurdjieff, né, que foi um mestre armênio, né, sufi, que levou os ensinamentos para o local e depois esse buscador percebeu que os ensinamentos lá naquele local estavam esquisitos, ele fala, bom, o Gurdjieff morreu e quem está continuando aqui com os ensinamentos dele, eu não estou percebendo que a coisa está fluindo. Então eu vou procurar com quem o Gurdjieff aprendeu, né? Então ele viaja, ele viaja para um monte de lugar aqui no livro, né? Vai para Pérsia, para Afeganistão, não sei, não lembro direito quais todos os lugares. E ele vai continuar, ele quer saber quem são os mestres do Gurdjieff para aprender com eles, né? E nesse caminho ele vai tomando, vai tomando pancada em muita gente aqui, porque os mestres, né, eles são contundentes, eles vão quebrar com qualquer tipo de pretensão, né, ilusória dele. Então ele vai falando com o outro porque ele quer saber, quem ensinou esse? Aí ele vai passando de lugar para lugar, né? Até acho que é necessário ler. Esse exemplo. É muito bom esse livro. É muito bom, é muito bom. É muito bom. O cara pensa, ele apanha. Ele pensa, ele apanha. Dá até dó dele uma hora. Você fala, caraca, meu. Mas essa é a questão do caminho, né? Essa questão de saber cortar, né, as nossas pretensões ilusórias, e isso nesse livro eles mostram muito isso, né? Essa questão de você achar que você já sabe, né? Você cria esse falso senso de inteligência. E é muito legal. Acho que vale muito a pena a leitura de todo mundo que está nesse caminho do autoconhecimento. E numa dessas andanças que ele está indo procurar um dos mestres, né, ele encontra com um e está conversando com um deles, né? Ele já tinha passado por alguns locais e conversado com alguns outros mestres. Aí ele pergunta para um desses mestres o seguinte: eu podia ser admitido numa reunião sufi, né? Porque esse livro está inserido no contexto sufi, né? Os místicos falando de forma genérica, os místicos do Islã, né? O caminho da meditação dos místicos do Islã. Ele fala, eu poderia ser admitido numa reunião sufi? Aí o mestre responde para ele, não. Como poderia ser admitido? Aí o mestre responde, sendo enviado por um professor. E como eu poderia achar um? Aí o mestre fala, buscando. Onde? Em você mesmo. Buscando o quê?
A mestre fala, direção. Aí ele pergunta, poderia conhecer um mestre e lhe pedir que me aceitasse? Aí o outro mestre responde, já conheceu um, Hashim Mohammed. Aí ele responde, mas ele disse que era calígrafo. Aí o mestre fala assim, os mestres, né, não são necessariamente figuras misteriosas. Nem todos ensinam o caminho da verdade como você o conhece ou pelos canais que você espera. Eles podem morar num lugar e trabalhar como carpinteiros, mecânicos ou pescadores. Vão onde são enviados e talvez esperem anos até que lhes seja mandado um aluno. Você não tem direito algum sobre eles nem pode exigir seu ensinamento. Talvez não sejam capazes ou não lhes seja permitido ensinar uma pessoa de seu nível. Depois ele tomar essa pancada aqui. Mas é aquela coisa, né? Ele encontrou até com uma pessoa de realização espiritual, com um mestre de fato, e não percebeu o que era. Né? Porque o cara se apresentou como um calígrafo, ou seja, ele tinha aquela ideia de que o mestre tinha que ser uma pessoa misteriosa, que tinha às vezes estar num conceito, né, em um contexto com discípulos, né? Não, às vezes, muitas vezes o mestre é chefe de família, né? Às vezes, muitas vezes o mestre é simplesmente um artesão, uma pessoa que faça uma determinada atividade e não se exiba para o público, né? Porque a gente tem essa questão de que toda pessoa com realização espiritual tem que ser um profeta, né? E não é assim que as coisas funcionam. Quando você começa a estudar, né, as tradições, as vias místicas, você vai percebendo que não é bem assim, né? Existem mestres e mestres, aqueles que vêm para passar uma mensagem para a humanidade, aqueles que vêm às vezes no contexto para alguns discípulos, né? E às vezes aqueles que estão ali numa casa e só vai ter contato com eles quem for de fato ter contato com eles, né? Isso é muito legal, quebrar esses estereótipos, essas nossas visões, às vezes é necessário para a gente não cair até nessa questão do charlatanismo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Então, eu vou só finalizar esse parágrafo, porque já vai dar 9h30 e a gente encerra, tá? Que aí a Lu já segue com a nossa prática meditativa. Então, o Gui continua assim. Meu próprio caminho foi pavimentado por um desses mestres e cercado por inúmeros outros. Mas para iniciar as práticas... não, desculpa, gente, eu pulei uma parte, tá? Perdão. Ó, isso, eu parei naquela parte assim, eles misturam-se às pessoas comuns, realizando tarefas comuns e só revelam sua natureza iluminada, por assim dizer, a quem realmente sabe o que quer ou adentrar nas sendas do autoconhecimento e transformação. Tinha parado aqui. Aí ele continua. Verdadeiros sábios do yoga, da meditação e das práticas contemplativas sempre existiram e vão continuar a existir. Meu próprio caminho foi pavimentado por um deles e cercado por inúmeros outros. Mas para iniciar as práticas meditativas, não precisamos necessariamente da presença física e constante de uma figura paternalista ou maternalista que dê conta, em nossos delírios, de fazer por nós aquilo que não conseguimos fazer, seja por falta de coragem, de disciplina ou de algum outro valor. Ou seja, não é condição você ter um contato, por exemplo, com o mestre para você depois começar a fazer a prática. Não, você pode começar a praticar antes, né? Seguir escolas tradicionais que ensinam meditação, não necessariamente com mestre, mas às vezes com professores que estudaram, né, por um tempo, e que vêm às vezes de uma linhagem tradicional de praticantes que já tiveram mestre, que às vezes não estão vivos, né? Não é condição você para você começar a meditar, você ter um mestre, né? Isso que ele começa a falar. E o resto eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Eu faço, na próxima semana eu faço uma leve lembrança aqui do que a gente conversou, até para a gente pegar o contexto, e a gente segue, porque é um capítulo que tem mais, tem 6 páginas a mais, né? Então acho que a gente pode parar agora e continuar na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum apontamento? Certo. Então, vamos encerrar por hoje o estudo do livro. Agora a Lu vai seguir com a prática meditativa, vai conduzir a prática meditativa. Então, espero que vocês tenham uma boa noite. É muito bom encontrá-los aqui toda quarta. Espero vê-los semana que vem.
Continuem, leiam esse capítulo, é muito importante que vocês leiam. E tragam as suas reflexões, dúvidas, né? Esse é o momento que a gente tem para conversar sobre o livro, para refletir sobre ele. Então, leiam e tragam suas anotações, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente resto de semana aí para todos. Namastê. Obrigada, Vitor. Obrigada. Obrigada, Vi.